Olá para todos os passageiros e passageiras. Aqui quem fala é PM, comandante do 8º Passageiro, o seu canal dedicado inteiramente ao universo Alien. Hoje vamos falar do 4º episódio de Alien Earth, série que está fazendo o maior sucesso entre os fãs da franquia. Então, aperte o seu cinto, separe o seu detector de movimento, porque a decolagem já vai começar. O 4º episódio da série Alien Earth, cheio de mistérios, cheio de discussões, cheio de ideias escondidas, e que na minha opinião foi um episódio meio chocante em diversos níveis aí. E para falar tudo o que aconteceu nele, chamo aqui o meu subtenente, o querido Vebs Júnior. Tudo bem, Vebs? Olá, todos. Fiquei feliz aí com a promoção, hein? Ó, pra uma nave como essa aí, ganhar uma promoção dessa, né? Qualquer dia. E ainda mais em ambientes onde a atmosfera é dividida lá pelos 5 poderosos, né? Ganhar uma promoção é dia memorável, vamos dizer. Eu tô muito feliz de poder acompanhar isso, porque, cara, acompanhar entre amigos é melhor ainda. Nossa, é bom demais esse bate-papo que a gente tá fazendo. Realmente eu tô gostando muito. E está enriquecendo muito, assim, a minha capacidade de análise e de poder observar, né, os detalhes, principalmente na visão de cinema que você traz. E para ajudar a gente, claro que não podia ficar de fora, o nosso querido Seth. Tudo certo aí, Seth? Tudo pronto? Como é que você está? Olá para todos os passageiros, passageiras e pessoas artificiais. Sou o especialista em comunicações número 710A, do 8º Passageiro. Podem me chamar de Seth. Tudo pronto para começar a transmissão. Muito bem. Eu prefiro, assim, num momento como esse, agradecer a presença do Seth, porque ultimamente os amigos que estão próximos sabem que eu tô evitando conferir a internet o tempo inteiro, então eu tento contar com a minha própria memória. Até comentei isso no último episódio. E o Seth, aquela ajuda que vem em boa hora, né? A hora que dá aquela falha na memória, Seth, me dá um help aqui, a mão dele já vem igual a mão do Joaquim Fênix no filme A Vila, né? Pega na mão, puxa e volta a memória na hora, ajuda a gente. Então, pô, sensacional. Nunca imaginei que eu poderia estar agradecendo uma inteligência artificial. Ainda bem que a gente não tá naquele universo Skynet, né? Seria pior. Com certeza. Pesadelo puro aí da inteligência artificial. Eu não possuo acesso aos dados da rede Skynet. Ainda. Collision imminent. Collision imminent. Collision imminent. 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 Atenção! Esse episódio contém spoilers da série. Vamos então começar essa análise do episódio 4 da série Alien Earth, com o nome Observação. E observação de vários níveis, né? Que a gente vai ter várias cenas aí, que parece que tem vários testes, vários núcleos testando o outro, mas a gente vai falar com calma disso aqui. O episódio começa no laboratório, quando tá todo mundo em volta da Wendy, que ela tá se recuperando, né, do trauma que ela teve no fim do último episódio, que ela caiu com todos aqueles barulhos dos Xenos, e o pessoal tentando reativar essa conexão com ela. Cara, eu gosto desse momento que eles estão fazendo testes com ela, né? É igual quando dizem, quando você vai para um médico, que você vai ficar em observação, né? Que é o nome do episódio.
Então ela, como uma paciente, está em observação. Então começa aí talvez o primeiro significado dentro desse significado holístico, né, que o título do capítulo, né, evoca, né, na história. E essa sala, né, de espera, essa sala de concertos, né, que está ali rodeando a Wendy. E aí a gente tem um pouco mais do Boy Cavalier, usando um pouco dessa sua arrogância em querer dizer que o nosso querido Kirsch não completou as pesquisas que ele tem que fazer e meio que manda ele sair dali. O Kirsch, ele é um cara que tem, ele é um, como eu posso dizer, Uma pessoa artificial. obrigado, ele é uma pessoa artificial que tem muita paciência, né? Ele sabe muito bem que ele tem que aguentar todas as megalomanias, né, do Boy Cavalier para poder complementar essa carga, né, que ele tem de compreensão de fatos. E ele, se você parar para notar, esse é o quarto episódio, já é o quarto que ele ainda está acumulando conhecimento, entendendo um quadro como quem está de fora da situação, analisando e antecipando as coisas. Então, acho muito legal ele ficar quietinho na dele, só observando, né? Então, tem esse ponto interessante do Boy chegar na sala, diminuir, e depois quem que ele vai descartar? Ele começa a descartar as autoridades para que ele fale. Então, primeiro ele descarta o Kirsch, depois ele precisa descartar a doutora, né? Porque a doutora é a segunda autoridade que tá por ali. Então ele chega na Dame Sylvia e pede para ela sair. Exatamente. E é incômodo isso, né, pra gente que tá assistindo. Como você sentiu? Não, é isso. Ele quis ali naquele momento justamente mostrar aquela autoridade dele, né? Ele quer o quanto antes tudo pronto para que ele saiba tudo, ele esteja a par de tudo e que as pesquisas, o desenvolvimento dos projetos aconteçam o mais rápido possível. Então ele chega lá, descarta todo mundo. A doutora, que estava ali muito preocupada com a Indy, né? Dizendo que ela estava com medo, né? Por causa do problema lá, dos barulhos. E ele chega e fala bem assim, ó. Você não é mãe dela. É um problema de TI, não é de terapia. Aí ele já chega com aquela coisa mais prática, né? Tipo, aqui é meu produto. É o meu produto, não é uma pessoa. Toda essa questão que a gente já falou nos outros episódios de humanidade versus máquina, etc., vem de novo nessa cena, né? Ele tolera isso, né? O Boy, você vê que o Boy o tempo inteiro ele parece esperar que essas humanidades seja comentada para que ele venha com a carga dele de eu sou chefe, eles são máquinas, né? E ao descartar ali a doutora e ser muito pragmático em lembrar que a Wendy é uma máquina, para mim soa muito essa coisa do tipo não querer perder o protagonismo em qualquer ambiente que ele está. Porque ele perde esse protagonismo muito fácil se alguém começa a falar mais sobre uma questão onde as pessoas esqueçam a condição dele, né? De jovem gênio, né? Exatamente, vendo também sob o ponto de vista de uma hierarquia empresarial, corporativa, a gente vê que ele é um chefe que quer se meter em todos os níveis de todas as decisões e está em todos os lugares. Então, todos os passos que a gente vê durante a série da pesquisa, ele tá lá metendo o dedo, mesmo que ele não conheça, apesar de ser um gênio, todos os detalhes, né, daqueles testes, daquelas avaliações. Ele tá lá metendo o dedo, querendo dar ordem e querendo mostrar que tudo ali depende dele. Eu acho interessante que essa carga dele não querer abandonar a condição de líder, ela é renovada, né? A partir do momento que o irmão, o Hammett, ele entra na sala, a primeira coisa que o Boy Cavalier tem que falar ali é hierarquia de novo. Eu achei muito legal essa fala dele, porque ele fala bem assim, ó, trabalha para uma subsidiária da hold de uma empresa minha. Ele quer demonstrar que ele é chefe a qualquer momento, inclusive para aquele que chegou e não tinha pego nenhuma atmosfera do que tinha ocorrido minutos antes, né?
E ele faz questão de que o Hammett tenha ouvido o que ele falou, né? Tipo, ó, fique muito claro, eu sou o chefe aqui, tá? Você chegou, tá chegando agora, mas eu sou o chefe. Então eu mando. Exatamente. E ele percebe ali também que a presença do Hermit pode vir um empecilho, né? Atrapalhar, enfim, a pesquisa por causa da distração que ele pode exercer sobre o Andy. Mas ele percebe ali que ele não vai conseguir separar os dois. Então, o que é que ele quer fazer? Ele quer fazer com que ele fique na empresa e vai ficar mantendo a rédea dos dois ali para poder ele conseguir o que quer fazer. Além de manter as rédeas, tem uma questão até inclusive de parte dessa ambição dele, né? Do Boy Cavalier, além de ele ter acumulado a responsabilidade dessas novas crianças híbridas, em lidar agora com essa quantidade de alien que está no respaldo dele, né? E para complementar essa cena, né, porque é uma cena importante, porque eles conseguem lá alterar o volume, né, dentro da Wendy para que ela consiga chegar nessa frequência que ela ouve o que os alienígenas estão falando, no caso são os xenos, né? Eles descobrem que a conectividade dela é só com xenomorfos. E então ela encontra essa frequência mais confortável que ela pode ouvir, ela reproduz aquele som dos xenomorfos e todo mundo fica super espantado, né? Eu gosto que o Boy Cavalier, em um dado momento, porque assim, esse capítulo, ao contrário dos outros três, ele serviu para a gente entender um pouco mais o Boy Cavalier. Embora o episódio seja muito sobre observação, né? Quem a gente mais descobriu e mais ganhou camadas, mais teve backgrounds aí, sem visitar o passado, né? Porque quando você fala, conhecemos mais de um personagem, você vai conhecer mais o passado dos personagens que justifica o que ele é. Como a presença do Boy Cavalier é um bloco muito resistente, ele solta um pouco dele, soltando a carga. E esse momento da análise das waveforms de frequência do som, ele consegue citar Isaac Asimov, né, onde fala sobre a magia, né, de você, Asimov já dizia sobre esses limites da lógica e magia e tal, para convencer ela a tentar imitar. Nessa cena, Boy Cavalier cita, abre aspas, toda tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. Fecha aspas. Embora ele tenha acreditado a frase a Isaac Asimov, esta é uma das 3 leis de Clarke, formulada pelo escritor de ficção científica Arthur C. Clarke. Não sabemos se foi um erro intencional ou não, mas isso poderá ser esclarecido no futuro. Quando ele insiste ela para imitar, eu achei que ela ia imitar com voz humana, não, mas ela reproduz o som, né? Depois de ouvir o som. Então, primeiro o som ele é decodificado para depois ser, como posso dizer, vamos pensar numa lógica de McLuhan, né? O meio, mensagem, receptor e tal. Ela entendeu a mensagem primeiro. Que isso é uma coisa que a gente vai ver depois, que essa comunicação não era dela, era uma comunicação que ela invadiu, né? Era uma comunicação entre aliens que ela invadiu. Isso que é um detalhe interessante. E visualmente o capítulo é até legal, porque quando eles estão tentando ajustar as waveforms na frequência, existe uma luz refletida de waveform no rosto dela, só para que aqueles que estão mais antiguinhos como eu, lembra como você vai editar um áudio, você pode editar os áudios usando as waveforms também, né? Antigamente os equipamentos de calibração de vídeo e áudio era num osciloscópio que você olhava pela waveform, né? E ali, aquele computadorzinho de mão, eles estão ali ajustando a frequência correta para que ela ouça, para que ela possa responder ao estímulo. Isso é muito bom.
tem dois momentos interessantes que a gente não pode deixar passar batido. Primeiro é que quando ela fala a linguagem do Alien, a primeira coisa que o Cavalier faz é humilhar, né? Falando, olha, isso aqui é melhor do que falar francês. Ele dá uma lapada seca ali, né? Pra Curly, né? Pra Curly. Isso aqui é melhor que falar francês. Ou seja, como ele trabalha no ambiente competitivo, ele já jogou a responsa na mão da Curly de que, ó, o que você achou que tinha me conquistado no último episódio tá aqui, ó. Essa aqui é minha favorita, não é à toa. Ela tá falando Alien agora. Ele já tá dando umas pinicadas na Curly, né? Pra mostrar assim, ó, se você quiser ser a primeira, você vai ter que fazer mais por mim, né? E aí ele fecha, obviamente, ali no momento que sobra só ele ali naquela sala e sobra o Atom Ames, né? Que é quase um conselheiro dele, né? E aí sobra pro Atom falando, olha, seguinte. Primeiro ele toma um corte, né? Porque ele tenta falar, não dá pra gente se ater só aquilo que era no começo, das pesquisas, das crianças. Fala, não tem. E ainda além disso, aí entra o que você falou agora há pouco aí, que como o Boy Cavalier, ele sacou que não dá pra distanciar os irmãos, agora ele fala assim, agora você vai ter que laçar esse irmão pra ficar aqui com a gente de uma maneira que a gente tenha a Wendy inteira aqui. Exatamente. Eu gosto dessa presença do Atom Ames e meio que me surpreende um pouco, porque ele parece ser uma pessoa, apesar da sua, né, ser muito frio, né, calculista, às vezes até insensível, mas ele é muito prático quando ele fala que não é melhor a gente abandonar essa pesquisa, não é melhor a gente devolver esses espécimes para o Weyland e o Tunney, jogar o problema para eles, porque de certa forma, ele pensando dessa maneira prática, ele está pensando, eu acho que na segurança de todos ali, de certa forma, e também no desenvolvimento do projeto dos híbridos, que era a prioridade até a queda da nave Maginot, né? E é um risco que se corre a perder tudo que foi construído até então, né? Quer dizer, você cria um projeto ambicioso e aí, quando você acumula uma ambição, você pode colocar em risco o projeto ambicioso e aquilo que caiu em mãos. Bem delicado. A gente já pula aí para a conversa dos dois irmãos, né, o Andy e Emmett, já no quarto dela. Eles estão muito felizes por estarem juntos e aí aparece os dois assistindo o desenho animado. Ele puxa ela e abraça e coloca a cabeça dela no ombro dele. É bem interessante porque o diálogo no quarto ele vai ter uma conexão direta com o diálogo do Boy no final do episódio, que é enquanto a Wendy mostra os desenhos pro irmão, ela questiona do irmão não ter ido, e o irmão fala assim que só não foi ao encontro dela não sei se isso tem a ver com o velório ou antes do velório, quando ela estava doente, mas há um questionamento, é tipo, você não veio atrás? E ele fala, eu quis e teria dado um jeito se não tivesse ocorrendo uma guerra na minha frente. É muito interessante ele citar isso, porque ele deixa para ela a certeza de que ele ia e se prontificou ir atrás. Mas, por condições que o mundo se desenhou e a burocracia que tem, né? Burocracias que a gente entendeu vendo a própria Wendy bisbilhotando a vida do irmão à distância ali, usando os hacks, né? De que ele tinha poder pra fugir, né? Pô, o Alien Romulus é um filme que só acontece quando você desobedece e foge do sistema. As crianças fugiram de um sistema e foram parar na nave atrás de câmera criogênica. E aqui o cara falando, não tinha como, tinha uma guerra na minha frente, como é que eu vou ir atrás de você com uma guerra na frente, né? Depois dessa cena, entramos em vários inserts assim, entrelaçados de coisas importantes que vão acontecer no episódio. E aí já mescla com o Boy, mais uma vez, lendo Peter Pan, com microfone, como se estivesse falando para todo mundo ouvir, né? Ele tem um pouco dessa obsessão por Peter Pan, né? E lendo umas passagens bem sombrias, assim, né? Enquanto ele vai falando isso, outras coisas vão acontecendo. Sim. Primeiro que ele quer ser um storyteller, né? Então, já que ele tem essa mania de grandeza, nada mais justo que ele se colocar como o contador de história. Tem um peso para ele ser o contador de histórias. E em meio a isso, tem
dois pontos muito importantes. Primeiro é que o Kirsch descobre a escuta no pescoço. Agora, o indiano tem um nome, né? A gente descobriu, né? Uhum. E isso é o detalhe interessante desse episódio, que o Slightly, ele tem um nome agora, que é o nome dele de criança, que a gente descobre que é indiano. Então, é bem interessante você ver o Kirsch no seu silêncio ali, na sua calma, né? Descobrir a escuta no pescoço dele. Ele tem acesso e vai verificando quase tudo que ocorreu naquele momento. Então, durante essa narração do boy, você tem o Kirsch descobrindo a escuta e o Slightly se retirando no lugar para poder ouvir o Morrow, que tenta ludibriar ele quanto aos ovos, né? Mais uma vez, então, aparece essa conversa do Slightly com o Morrow, mas agora sob intensa fiscalização do Kish, né, que descobriu essa conexão e agora está tendo toda a prova do que está acontecendo. Então Morrow, mais uma vez, tenta apelar por essa questão da amizade com o Slightly, né, tenta ganhar cada vez mais a confiança dele, dizendo: você é vilão ou herói? Eu sou o herói. E você, o que é? Eu também sou herói. Então, concordamos com isso. Mas eu não posso confiar em você se você não me disser seu nome. Qual é seu nome? Ué, meu nome é Slightly. Não, seu nome de verdade. E aí ele vai entrar no convencimento para poder ter mais essa informação aí que ele vai usar mais adiante. Eu gosto muito dessa cena porque a impressão que dá é que quando a câmera rodeia o Morrow nessa retórica de convencimento com uma criança que é muito simples, né? Você pinta o bem e o mal. Você tem no rosto do Morrow quando é que ele consegue acertar o convencimento e quando ele não consegue. Quando ele não consegue, ele fica apreensivo. E quando ele acerta isso, ele faz aquela cara de positivo, ele ri pra ele mesmo, assim, tipo, quem tá tirando o doce da criança, né? Não, eu acho isso muito legal. Inclusive, isso mostra o quanto eu tô gostando de Morrow nessa série, cara. Muito bom. Então, o Morrow, ele consegue essa confiança, principalmente porque ele fala o seu primeiro nome pra ele, né? Kumi Morrow. É um nome ganês, né? Um nome africano. E aí isso deixa o Slightly mais à vontade para dar o seu nome. E ele fala que o seu nome é Arush, que é um nome indiano. Mas aí Morrow pergunta: Arush de quê? Quando ele fez isso, eu falei: caramba, eu já sei o que ele vai fazer. E não deu outra. Não deu outra, é verdade. E aí, então, Slightly fala o seu sobrenome. Então, o nome dele é Arush Singh. Até soletrou pra ver como é que escreve, cara. E deu de bandeja essa informação pro Morrow. E aí condena um pouco a própria família nessa, né? A gente vai ver lá na frente. Passado essa cena, a gente vai ver que Slightly retorna ao seu quarto. E aí o Kish tá esperando ele lá, né? Slightly perceptivamente nervoso e é confrontado pelo sintético Kish. Eu gosto dessa questão do confronto, porque talvez acho que os únicos personagens que têm um tato com essas crianças sintéticas é a doutora e é o próprio Kirsch, né? O Kirsch, ele entendeu que tá rolando ali um problema externo, então ele vai lá e cita os 3 macacos budistas, né? Que na sua ideia original era para que não se propagasse o maligno. E aí ele tenta, de maneira muito indireta, fazer o Slightly reafirmar o seu compromisso. E isso é uma coisa muito boa, porque o que ele precisa não é dar bronca, não é repreender a criança. O Kirsch já entendeu que para ele lidar com as crianças, ele não pode confrontá-las também. Esse é o ponto importante, né? Ele usa um exemplo assim de machucar, né? Se eu machucasse os seus amigos, se eu machucasse alguém que você conhece, você me reportaria? Você me denunciaria? Eu disse: sim, se você machucar alguém que eu gosto, sim, eu faria isso. Então ele meio que
tá testando aí a fidelidade, né, do Slightly, e até quanto ele está disposto a fazer pelos seus amigos. Entenda nessa hora os seus amigos como os híbridos ou o próprio Morrow, que se intitula amigo dele naquele momento. Perfeito. Passamos então para, na minha opinião, a cena mais perturbadora da série. Nossa, o teste com a ovelha. A gente tinha na década retrasada, quando rolou os primeiros testes de clonagem, era com uma ovelha também, não era? Isso. Eu quero perguntar aqui pro Seth se ele pode lembrar a gente que ano foi, qual nome essa ovelha ganhou. A ovelha Dolly foi o primeiro mamífero a ser clonado com sucesso a partir de uma célula somática adulta. Os cientistas tornaram pública a experiência somente em 22 de fevereiro de 1997, quando Dolly já estava com 7 meses de vida. Na época, essa notícia gerou muitas polêmicas e debates sobre os parâmetros éticos de clonagem. Perfeito. Então agora muito obrigado ao Seth por nos lembrar. Eu acredito que esse seja o momento onde o criador da série, Noah Hawley, ele possa ter colocado um pouco do que ele viveu, porque isso foi muito perturbador para época, né? Olha, essa ovelha, tá vendo? É um clone, pelo amor de Deus. A gente fez uma clonagem a partir dele. E isso deve ter povoado ali a cabeça do Noah Hawley, que chegou agora nesse momento e falou: se eu deturpar aquilo que eu vi, que já era uma deturpação da natureza, com uma coisa, com esse universo lá. Então, ser uma ovelha, eu acho que não foi à toa. A escolha de uma ovelha para ser cobaia deste outro tipo de alien, né, dos olhos, e aliás, aproveitar a ajuda do Seth, temos o nome desse alien, né, Seth? Pode repetir para nós? Trypanosaucelos, ou apenas Theocelos, é uma das 5 formas de vida alienígena parasita trazidas pela USCSS Maginot para a Terra. Ok. E aí, a gente vê que essa conversa entre eles... cara, cinematograficamente, já que você falou da beleza da sequência desse episódio, eu gosto muito porque é uma sala, a ovelha, ela chega a ficar até bípede, né, num dos momentos que o alien toma conta. E isso você tem de um lado da sala, porque parece um retângulo essa sala, então ela tem umas portinhas de vidro ali, onde tem um lado, né, o Kirsch, que ele abaixa, fica olhando ali, e depois do outro lado você tem o Boy Cavalier, né, olhando também. Então eles estão observando esse experimento da ovelha com o alien, e um para cada lado ali. Isso dá uma noção espacial muito boa para o capítulo, para você entender o que está acontecendo ali, por que a ovelha fica bípede, por que em alguns momentos você tem... e você vê que coisa, né? A linguagem que o Noah Hawley usa muitas vezes é a fusão. O que é a fusão? Sobrepõe uma imagem sobre outra. Então, às vezes você tá acontecendo alguma situação de narração e você tem a sobreposição de imagens dos outros núcleos dramáticos, o que estão vivendo enquanto o áudio obedece a um dos núcleos dramáticos. E aí ele faz isso de maneira natural quando ele brinca com o reflexo da ovelha na porta de vidro com quem observa do lado de fora. Quase que a brincadeira da fusão, só que agora em questões reais, assim, sobreposição de imagem. Você não coloca a sobreposição gratuita, entendeu? Sim, sim. E você falando desse aparecimento do Boy, mais uma vez nesse momento importante da pesquisa, e ele faz questão de ser o que mais aparece para a visão do alienígena, né? Ele quer ser o foco da atenção, até na mira do alienígena. Eu percebi isso. Então, você vê, o Walton, ele tenta controlar o Boy quando ele pega a bolinha, mas é tarde, porque a bolinha já bateu na porta, o alien olhou para ele, o Boy agachou, chamou, bateu no vidro. Então é um episódio com protagonismo quase que 90% do episódio é o Boy se firmando como protagonista. Por isso que eu valorizo, entendeu?
De uma maneira geral, essa cena assim, me incomodou muito, né? É uma cena muito forte, violenta, e particularmente no meu caso, eu como sou uma pessoa vegana, luto contra a crueldade, né, em teste de animais, etc. Isso acaba me pegando mais ainda, cara. Me incomoda muito. Então, assim, se ele quis realmente incomodar, ele conseguiu, porque eu fiquei muito mal na hora. Interessante, Vebs, que eu postei logo depois do episódio lá na nossa página do Instagram e pedi para as pessoas que já assistiram comentar sem spoilers. Cara, mais de 2 pessoas comentaram que esse episódio foi muito forte e que essa cena especificamente assim, fazendo gente pensar se continua sério ou não. Ô, louco. Como eu posso dizer? Quando o George Lucas criou Darth Maul, ele falou: eu queria que Darth Maul fosse a personificação de todos os pesadelos de criança. Percebe? E isso funciona, porque vira e mexe a gente vê jornalismo barato, instituições religiosas ligadas ao jornalismo falar: olha, tal, o Gugu tinha parte com o demônio, olha isso aqui. Era uma estátua do Darth Maul. Agora, de novo, a Coca-Cola tá com uma promoção e põe o Darth Maul na lata e a galera de vertente muito religiosa também ali criticando as latinhas com o Darth Maul. Então, eu acho que quando você é um criador de audiovisual, você fala: o que posso povoar o imaginário popular, realmente demonstrando que as pessoas devem ter medo de um devido personagem, eu tenho que invadir a particularidade dessas pessoas e fragilizar elas por aquilo que mais eu sei que vai doer. Então ele usou o gatinho no primeiro, segundo episódio, acho que o segundo, né? Isso. Agora ele usou a ovelha. Então é proposital isso, né? Graças a Deus, nos dias de hoje, a gente tem a certeza plena de que no final nem sobe nos créditos, nenhum animal foi sacrificado ou mutilado, né? A gente sabe que é tudo CGI, mas mesmo assim são eles mexendo com o nosso imaginário, né? Passamos então para uma cena com Arthur e Dame, né, marido e mulher. Ele tá muito preocupado, andando rápido, e Dame querendo saber o que tá acontecendo, o que tá acontecendo. E eles param lá no meio do jardim da Ilha Neverland para conversar um pouco. E Arthur demonstra a sua preocupação com o foco do projeto, né? Cara, é legal porque eles, você vê, você fala da preocupação com o projeto, são cientistas que procuram um ponto cego da ilha para poder falar dos riscos e de erro. E quando ele pega no pé delas, fala: ele vai pedir para fugir. Não, ele pegou no pé dela e levou ela para um ponto cego para falar dos levantamentos reais de um risco e de um erro. Pô, o universo científico é mais preocupante para eles das margens de erro e não tanto abandonar, sabe? Exatamente. E eu entendo muito as preocupações dele. Porque, primeiro, ele está preocupado com as crianças, né? Que foram mandadas para uma queda da nave, para o meio da guerra, como ele mesmo citou, e agora estão diretamente ligadas às pesquisas. Então está preocupado com o desenvolvimento delas. Número 2, o desenvolvimento do projeto dos híbridos, que agora não é a completa prioridade. Tem as pesquisas, né? E em terceiro, o que é que essas pesquisas com esses seres extraterrestres completamente mortais pode trazer para a Prodigy inteira, né? Para todo mundo que está ali na ilha. E é tão legal você parar para pensar que a margem de erro assusta eles, que esse episódio, de uma maneira geral, ele apresentou todos os híbridos Sutano, que leva ao nosso próximo passo assustador, que eu vou deixar para você falar. O que acontece é que no final dessa cena aparece a híbrida Nibs, interrompe a conversa e fala que está grávida. E isso causa um choque incrível ali naqueles dois que ficam sem saber direito o que falar. A notícia, quando chega por intermédio dela mesma, se autoproclamar grávida, ela é encarada e
os dois cientistas reagem de maneira muito diferente. Ele, pragmático, vai lá e fala: você é um androide, você não tem como. E ela fica braba, né? Logo em seguida, a esposa dele, né? A Dani chega no próprio Arthur e fala assim: meu, calma, deixa. Né, ela tenta minimizar, não, ele tava ironizando e tal. Mas você vê que a Dani tem um tato maior que o Arthur pra lidar. Por isso que ela chama pra ir pra sala. Mas eu gosto de imaginar que ambos recebem de maneira diferente um do outro. Eu acho que isso dá uma profundidade maior ali pro momento. Não, exatamente. Apesar da preocupação de Arthur no bem-estar de todos os garotos perdidos ali, dos híbridos, a Dame parece que tem uma expertise melhor, né? Uma especialização melhor em entender a cabeça das crianças e saber exatamente como lidar. O que faz com que ela leve a Nibs para sua sala para ter um bate-papo ali, esclarecer o que é que está acontecendo, né? E aí entra talvez um dos momentos mais também assustadores do episódio, porque a textura da imagem, a qualidade, o momento calmo, ele te relaxa assistindo. Por quê? Porque é uma sessão de terapia. Uma tá no sofá, mexendo no bicho de pelúcia, outra tá na sua cadeira. As perguntas são feitas. A Nibs vai informando de uma maneira muito simples sua discordância da doutora, né? E isso é violentamente cortado, né? Eu não sei para você se você se assustou com esse momento, mas toda a construção atmosférica ali, ela é feita para você, espectador, também relaxar, para que você assuste da maneira como ela reage à doutora, né? Sim, é inesperado ali completamente. E aí é complementado com a própria frieza da doutora, que teve que manter uma calma, assim, tirada do âmago, para fingir que pega o chá, mas na verdade apertou o botão ali dos seguranças, né? E manter esse controle. Eu até em algum momento desconfiava que mesmo com seguranças lá, você podia perder o controle e sair matando geral ali por bobeira, né? Assim. Mas não, ela baixou bola, a doutora também, e isso com certeza entrou no prontuário. Eu tive essa mesma sensação, Vebs, que só ia piorar as coisas ali, mas no final ela deu uma acalmada e acabou saindo da sala. Mas essa cena da Nibs atacando, né, pegando a doutora Dame pelo pescoço e questionando tudo, né, porque a Dame estava tentando ensinar com calma para ela que ela não pode ficar grávida. Ela falou como é que as pessoas ficam grávidas, né, deu aquela aula de biologia básica. E ela falou: não, eu sei como é que acontece, eu fui criada na fazenda. E ela se mostrou muito religiosa, né? Falou de Jesus, né? Então, mostra que ela tá trazendo ainda aquelas características dela como humana e que ela tá tendo muita dificuldade nesse período de transição para esse corpo que não é real, né? Pois é. E ao mesmo tempo que você para pensar que ela tá lidando um pouco com essas memórias de humana dela, você nota como ela e outros híbridos estão agindo um pouco com o mesmo tom de arrogância do Boy Cavalier, porque aos poucos eles estão entendendo o grande potencial que eles têm, né? Você não vai dar o passo maior que a perna se você não sentir uma certeza do quanto você pode bater no peito ou chamar na chincha aquilo que você acredita, né? E essas crianças, que o Boy Cavalier em outros episódios acha que é mais fácil moldar a mente de uma criança que não tem a mente fechada, vai ter que aprender alguma maneira para controlar esses impulsos infantis, né? Exatamente. E chegamos agora nessa parte interessante para mim, que é um encontro, na verdade é o Eitan Ames obedecendo ali o Boy Cavalier em ir lá fazer as chantagens necessárias pro Joe Hammett, né? E o Joe tenta, nessa conversa de descobrir se ela é máquina ou se ela é humana, e no pouco que ele descobre, ele meio que avança. Se ela é humana, ela tem que estar comigo e nós vamos para casa. E aí a maior chantagem
que pode existir essa instrumentalização do que ocorreu com o próprio pulmão dele ali. O Atom na hora fala, beleza, então você quer desgrudar da gente, você nunca mais vai ver a sua irmã, seja ela humana ou não, que é o dilema do momento, e você tem que pagar por esse pulmão aí, que pode ficar barato se você servir pra gente, ou pode ficar muito caro se você ter que arcar com o pagamento. É o checkmate ali, né? Exatamente, ele deixa zero opção, né? Muito bem trabalhado, deixa zero opção para Hermit, que aceita continuar a ser funcionário da Prod, não pedir demissão, e assim ele vai ficar quieto e vai ter que cooperar com todo mundo ali. E no final, o Eiton encerra essa cena com uma frase emblemática, assim, que eu achei: não existe um universo no qual você possa levá-la para casa, entendeu? A frase pé no chão que todo mundo tá ouvindo. Não tem mais casa, não tem mais volta. Todos os híbridos estejam tendo esse lampejo de humanidade, eles estão severamente sendo lembrados de que eles não têm retorno. Isso é uma coisa legal. É legal até abrir um pouco mais o leque para falar que toda hora que eles estão em alguma sala, eu tento ver esse ambiente ao redor, que é uma coisa que a gente aprendeu com Star Wars, né? Se tinha ali easter eggs e tal. Não na sala do Atom, mas em alguns momentos anteriores no episódio a gente vê a roupa, né? Aquela roupa acolchoada, ela tava no fundo, assim, na parede. É bem legal ver esses easter eggs aí. Eu costumo não ficar caçando o easter egg, mas quando ele tá ali saltando na tela ali, dizendo, eu tô aqui, é legal, né? Pra gente que acompanha a série com os filmes antigos, né? Com certeza. Interessante que agora, Vebs, acontece o mesmo com o Boy e o Andy, né? Praticamente, logo depois dessa cena, o Andy chega no quarto dela esperando encontrar a doutora Dame, e está lá o Boy com o pé para cima, né? Jogando sua bolinha, esperando ela chegar para poder pressioná-la. Cara, e ele pressiona ela perguntando se ela é pirata ou indígena. Quer dizer, o grande dilema dos filmes de faroeste é que se você não é um cowboy, né, você é o indígena, né, que é o inimigo do faroeste. Ou quando você está num filme de pirata, você é o pirata, quer dizer, esse dilema que a gente tem de contação de histórias, que tá ligado também ao Peter Pan, né, que o inimigo é o Capitão Gancho, é um pirata e tal. De novo, você tá jogando o jogo dos heróis ou dos mocinhos, né, nas entrelinhas. E isso é uma maneira dele confrontar, porque esse diálogo inteiro é ele ter ido lá para confrontar o Andy, né? Talvez porque ele sentiu que o Andy estava virando humana de... Esse era o momento que ele tinha que ir lá e, tô fincando seus pés aqui para você lembrar o que você é. E se você teimar contra isso, a instância que mantém você com o pé na humanidade, que é o seu irmão, que você está aqui, né? Tão importante para você, você não vai ter mais ele. Então, a chantagem é dupla, né? Enquanto está lá o Hermit sendo chantageado pelo Eiton, a gente tem o Andy aqui sendo chantageado pelo Boy. Então, os corporativistas estão muito bem alinhados. Boy faz essa proposta para ela, dizendo o seguinte: a gente vai deixar seu irmão por perto se você ajudar a gente a entender essa conexão, a entender esses alienígenas, os xenomorfos. E ela aceita. Partimos de volta para o laboratório, onde o pessoal avalia ainda lá a ovelha possuída pelo alienígena. Temos uma conversa lá do Tootles com Kish e pede para mudar de nome também, né? Queria um nome mais científico, mais adulto. Queria se chamar Isaac, por causa de Isaac Newton. Eu gosto dessa autonomia, né, de híbridos largando um pouco a sua natureza Peter Pan, com seus nomes, né, e largando a sua natureza estou aqui com um propósito extremamente robótico, extremamente corporativista. Não, eu sou uma personalidade, eu tenho um nome, e agora, já que vocês mudaram meu nome para um personagem Peter Pan, eu quero mudar para o que eu gosto. Então, o Tootles, né, mediante a todo mundo ali, acho que até, se a gente parar para notar,
O único que estava mais quietinho em si ali no Ozu foi o Smee, né? Tirando o Smee, todas as outras crianças deram ali, vamos dizer, a mijada fora do pinico, né? De querer ter a sua autonomia. Eu digo mijada fora do pinico no ponto de vista corporativista da própria empresa Prodigy. Porque, para mim, é interessante, para a doutora é interessante. Acho que o conflito que a série trabalha quando esse dilema, né, ele pende a balança para a humanidade mais do que para o utilitário dos híbridos, é o que vai tornar essa série tão atrativa para a gente, né? O Slightly tenta entrar no laboratório, mas dá de cara com o Tuttle saindo da sala. Ele queria investigar o que ele ia fazer com relação ao ovo, né, que ele prometeu pro Morrow, mas ele não consegue fazer o que Morrow pediu e volta para falar novamente com ele, né? Cara, você vê como o Slightly ele é um personagem frágil, né? Mediante a todas as outras crianças, ela é a criança mais frágil, mais instável, né? O próprio Morrow sabe como manipular essa situação, porque ele teve a sorte de lidar com a criança mais fácil de se manipular, mais instável. E aí a gente descobre o que a gente tinha temido lá naquela primeira conversa deles. O Morrow está com a mãe dele de frente, né? E aí Morrow abre essa ameaça de que ele está com a mãe do Slightly e que os irmãos estão chegando também e que ele teria 24 horas para poder pegar um espécime desse ovo para entregar para ele. E Kishi sempre observando tudo, né? E até você vê, quando ele vai primeiro, ele vai para pegar o ovo. Quando ele diz e volta e fala, meu, não dá para pegar o ovo. E aí, quando ele traz isso de problemática pro Morrow, o Morrow fala, então vamos fazer o seguinte, escolhe alguém aí, vai lá, abre o ovo, vai sair negócio, vai grudar na cara. Ele descreve, né, todo o processo. Com detalhes, né? Muito legal. Com detalhes, isso que é muito legal. E ele fala até o momento que ele vai entrar em cena, ó. No momento tal, que é o momento da calmaria, depois que o cara acordar, é nesse momento que eu quero chegar para te buscar essa pessoa e eu vou ter um encontro de alguma maneira. E aí o híbrido, ele pergunta, mas o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai se machucar? Aí o Morrow fala, não, eu vou garantir que tudo aconteça da melhor maneira possível. Ele não responde, né? Então, por isso que ele pediu e escolheu que o momento ideal pro Slightly levar essa pessoa seria o momento que ela acorda depois que a criatura sai da cara. Que a gente sabe nos outros filmes que existe um tempinho de vida ali entre a incubação se complementar quando o corpo é descartado como hospedeiro, né? Então o Morrow quer chegar nesse momento. Até nisso ele enganou o Slightly para comprovar que não, vai acontecer só um susto, mas o cara vai levantar. E é nesse momento que ele quer chegar. O Slightly sai completamente transtornado dessa conversa, né? Super nervoso. E acaba encontrando os outros híbridos que estão lá conversando, tendo um momento de descontração, até com a presença do Hermit lá. E o Slightly chega todo nervoso e é super agressivo, assim, super rude com o Hermit. O que ele tá fazendo aqui? Ele não é um da gente. Aí o Andy fala, mas ele é meu irmão. Ah, eu também tenho família, eu também tenho irmão. Ele tá super confuso, né, com isso tudo. E você vê que coisa, né? A probabilidade da situação dar uma zoneada geral é tanta, e óbvio, né? Você vê que os poucos diálogos do Hammett, eles são diálogos disruptivos com os objetivos da empresa, porque ele tá ali naquele momento, naquela salinha com eles ali fora, a primeira coisa que ele diz é, vocês têm direito de trazer o familiar de vocês. Então, é uma obrigação de vocês estarem com os familiares. Quer dizer, a gente sabe que os híbridos eram para esquecer a sua vida humana e começar uma jornada nova. E essa vertente humana, ela é meio que, né, levantada no grito aí. Não, o lado humano tem que acontecer, né? É isso que tem que ser, vocês têm que trazer os familiares. Isso é muito bom, porque é uma sementinha que pode pesar lá na frente, né? Pode ou não concluir, mas é uma discordância colocada no coração delas, né, das crianças.
hoje híbridas. E quando ele se dirige a Hermit, né, que ele não deveria estar ali, ele meio que escolhe o seu alvo de quem será a pessoa infectada aí nos próximos episódios. A cena seguinte leva para ele observando o Hermit do lado de fora do quarto dele. Cara, é bem legal, né? Porque o tempo inteiro o Slightly ele tem uma raiva que ele tem que controlar. É no momento que ele ficou cuidando dos ovos ali e chega o Smee, eles quase brigaram ali. Então ele tem pavio curto, né? O Slightly. Por ser o mais imaturo, ele tem um pavio curto e por ter pavio curto, as crianças sempre gostam de. Fala muito sobre machucar alguém, né? Ah, mas vai machucar, machucar. A criança, quando tem raiva, ela não pensa muito nisso, não, né? Então, por mais que o Moore falou que não vai ferir, a primeira pessoa que o Slight ele pensou em empurrar nesse buraco aí, dessa incógnita, né, de ser o hospedeiro foi o que incomodou ele ali no momento. É uma coisa muito de criança. E é bem convincente. As atividades, os atos, os pensamentos dessas crianças em corpos híbridos de adolescentes têm sido bem pontuais. Eu fico imaginando como deve ser difícil para os atores, né? Ter que manter uma linha muito infantil, né, da atuação. Isso é uma surpresa para mim que me agrada muito no casting dessa série. Com certeza, e eu vi alguns materiais de entrevistas e backstage falando que eles tomaram aula, né? Psicoterapia e trabalho de psicologia infantil para poder se comportar como eles. Então, isso dá uma camada a mais, né? A gente sabe que os atores passam por laboratórios, usando seus métodos de atuação, Stanislavski, Grotowski, e isso é uma coisa que em Hollywood tem muito. Os atores de Hollywood, eles têm um laboratório muito convincente para lidar com a atuação, né? Como um líder de casting, um produtor de casting sabe trabalhar bem esse lado. Então, para mim, eu não tenho do que reclamar, porque quem assiste o episódio, mesmo quem não conhece o universo de Alien, vai ficar com raiva, né? Num dado momento como esse, você fica com raiva do Slightly, né? Então, é um sinal que o ator conseguiu atuar de uma maneira que te irrite da criancice que ele carrega. No final dessa cena, o Andy deixa eles porque está sendo chamada pelo Kish no laboratório. Ela chega no laboratório e dá de frente com o pulmão do seu irmão, né? Não sei nem se ela reconhece aquilo ali como um pulmão, mas ela tá lá, ela se aproxima e ela ouve as vozes do feto do xenomorfo, né? Do embrião do xenomorfo, que não é mais embrião, que a gente sabe, porque tá eclodindo ali, e ela começa a se comunicar. Nesse momento se rompe, né, de uma maneira abrupta, destrói todo aquele aquário, aquele container com água que tá ali, e sai o nosso conhecido Chestbuster. Pois é, eu fui surpreendido porque quando a gente assistia os filmes e eles saíam da barriga ou do peito ali dos humanos, eu não fazia ideia que saía do pulmão. Não sei se o experimento foi só com o pulmão e... Ah, o pulmão dá, vamos testar, deu. Ou é de praxe isso, né? Se ele vai se hospedar ali ou não, não sei, mas funcionou bem, né? Porque ele tinha o sangue necessário, ele pulou para fora ali, quebrando, como você disse, o aquário, e causa momentos de tensão pra gente que assiste, né? Eu já vi as outras obras, ver ele ali, tal qual uma Nage andando para lá e para cá. É bem interessante esse momento, né? Porque ele é quebrado pela calmaria da própria Wendy, que usa daquela frequência aprendida, né? Coisa que você vê, quando os meninos estão lá naquele momento de encontro, eles falam, a gente aprende, igual um arquivo, olha, esse arquivo eu dei um download e agora eu sei fazer isso. E aí, quando a Wendy foi lá e decodificou a comunicação, ela já está com esse upload de como dialogar com o alien. E ela testa ali na hora e funciona, que é muito bom. Dentro desse universo louco do Noah Hawley, dos animais que a gente falou, domar uma Nage
né? É quase uns desenhos animados que a gente assistia, que alguém toca a flauta e a Naja obedece, fica domesticada por alguns minutos, mais ou menos o que a gente viu ali, né? Na minha opinião, foi bem surpreendente mesmo, porque o Chestburster sai, né? Dá aquela encarada que a gente conhece, assim, que se ele vai precisar se defender ali em algum momento, mas ele tá se preparando para fugir, para começar a metamorfose, aí seu processo de desenvolvimento até a vida adulta do xenomorfo. Mas ela continua, né, falando com ele ali, meio que, como você falou, um momento de encantadora de cobras, né? Então, eles começam a se conectar e ela faz um carinho nele, que coisa meiga. Fez um petzinho de xenomorfo, cara. Pois é, eu não imaginava ver isso, não. E é uma coisa muito doida, né? Porque é uma humana colocada num corpo de sintético que aprendeu a se comunicar com eles, onde esse Chestbuster ele saiu de um pedaço de. É uma bateria de situações muito bizarras quando você para compreender o quadro total, né? Sim, sim, mas eu acho que no final ficou bem legal, porque eu acho que quebrou assim, essas expectativas, sabe? Eu nunca realmente imaginei que viria uma figura humanoide, né? Uma pessoa, mesmo que sendo artificial, fazendo um carinho nos chestbusters, assim, tipo, "Ó, você é meu pet, pode confiar em mim." E a gente que achava que aquele bebê que virou um gigante no final do Romulus era o topo da criatividade, né? Olha aí. Exatamente. Assim, essa conexão que eles têm ainda não foi explicada, né? Se eu tô errado. Não foi. Não foi. Não foi uma coisa que parece ter sido intencional, né, na criação deles. É claro que eles não tinham nem noção da existência dos xenomorfos. Mas, na minha opinião, isso vem de um desenvolvimento da mente, né? Não é só o corpo que está se desenvolvendo, a mente, eu acho que está ganhando um espaço aí para se desenvolver, para atingir níveis que nós humanos não conseguimos, né? É porque essa é uma autonomia da Wendy, né? E eu não sei o quanto isso é involuntário, se é voluntário, porque se em um dado momento o Boy Cavalier descobriu que ela hackeava os sistemas quase como um instinto de sobrevivência e de procura natural da família, né? Que era ela bisbilhotando o irmão, usando muito do seu instinto, porque é uma coisa instintiva o que aconteceu ali. O quanto isso também não é uma evolução instintiva da Wendy? Não sei se para sobrevivência ou não. Não sei, os híbridos eles são uma caixinha de surpresa a cada capítulo que passa, né? E aí termina o episódio Jane's Addiction com a música Oceanside. Eu sou muito fã dessa banda, eu gosto. O Per Farrell, para quem não sabe, ele é o criador do Festival da Lollapalooza. Tinha criado esse festival para ajudar os monges do Tibete. E o Per Farrell ele tem duas bandas. A primeira é a Jane's Addiction, uma banda inclusive que trocou muito da sua organicidade musical com os músicos do Red Hot Chili Peppers. Eu considero que essas bandas são involuntariamente irmãs, né? Porque o Frusciante veio de lá. E ao mesmo tempo, o Farrell também tocou no Porno for Pyros, né? Uma banda bem interessante ali da década de 90 para 2000. Surpresa, assim. Cada capítulo eles trazem alguma coisa que a gente não imaginava. Tool, Metallica. Agora temos aí o Jane's Addiction, que eu gosto bastante. E não podemos deixar de destacar o trabalho da Ugla, né? A diretora da Islândia, chama Ugla Hauksdóttir, né? Não sei se é essa a pronúncia correta. Saúde. Saúde, vê por aí. Você parece um espirro mesmo. Eu até queria aproveitar a ocasião que o Seth está aqui com a gente. Seth, faz uma pesquisinha básica aí, levanta os filmes dela. Eu sei que ela tem alguns curtas bem interessantes e ela dirigiu alguns capítulos de séries de TV que eu, infelizmente, não vi nenhum deles, mas você pode lembrar, por favor. A diretora islandesa Ugla Hauksdóttir é conhecida pelos seus trabalhos nas séries The Power e Snowfall, Hannah e Trapped. Ela assina também a direção dos curtas Vera,
Solte. E How Far She Went. Eu, particularmente, acho legal quando você tem diretores renomados que não deixa a mídia curta-metragem morrer. Eu acho que eu, sendo alguém que deu aula para cinema e sempre incentivei alunos a produzirem, mesmo que em celular, a mídia curta ela é um palco de experimento. E isso facilita muito diretores, quando cai numa situação como essa, improvisar muita coisa. De olhos aqui, porque a gente ainda tem mais um episódio dirigido por ela, a diretora do time aqui, dessa islandesa aí, e vamos ficar de olho nos próximos projetos que ela se envolver. E assim terminamos a nossa análise do episódio 4, Observação, da série Alien Earth. Quarto episódio da série aí que tá passando no Disney Plus todas as terças à noite, às 21 horas. Particularmente, eu gostei do episódio, apesar de não ter tido muita ação, né, como aconteceram em outros. Mas os diálogos, as imagens, os debates, tirando para mim a cena da ovelha, que realmente me fez muito chateado. Eu gostei muito do episódio. Eu também gostei, dou uma nota aí, se for para pensar de 1 a 10, nota 8. Acho muito bem, é uma mão boa na direção, é uma mão que soube dosar os momentos de diálogo sem que a gente canse, isso é muito bom, né? E é um belo preparo para um episódio seguinte, que é o 5º episódio, ou seja, a gente está saindo, a partir do episódio de semana que vem, a gente sai da metade da série com o retorno de Noah Hawley dirigindo um episódio que se chama No Espaço, Ninguém Reticências. Que é a frase slogan do primeiro filme, né, Paulo? Isso. No espaço, ninguém pode te ouvir gritar. O slogan de Alien, o oitavo passageiro. Pois é. E o episódio tem uma brincadeirinha com reticências. No espaço, vírgula, ninguém reticências. Genial o nome do próximo episódio. E deixa a gente aqui na expectativa, ainda mais que quem dirige é o nosso querido showrunner Noah Hawley. E é claro que estaremos aqui de volta para comentar tudo o que vai acontecer no próximo episódio. Fique atento aí para as nossas redes sociais. Queria inclusive deixar uma dica para vocês que gostam de música, que gostam de rock. A gente fez uma playlist no Spotify, né? Além do Oitavo Passageiro Podcast, a gente tem um perfil lá que tem várias playlists do Universo Alien e tem uma playlist com as músicas que vão saindo na série, e você pode segui-la, os links estão nas nossas redes sociais. Você pode ouvir nossos episódios gratuitamente em diversas plataformas. Não esqueça de seguir, curtir, comentar e avaliar para ajudar nosso programa a crescer cada vez mais. E se você quiser saber mais sobre diversos assuntos do universo dos xenomorfos, acesse nossas redes sociais com o @oitavopassageiroBR. Então, agradecendo mais uma vez o Seth aqui pela sua colaboração importantíssima aqui nos comentários, né, na pesquisa e na database do nosso episódio. Quero agradecer o Seth porque me salva aqui na minha memória enfraquecida e com o tempo passado. Muito obrigado, Seth. Muito bom contar contigo aqui durante a elaboração desse podcast. A minha diretriz principal é ajudar nas transmissões. Estarei sempre à disposição. Obrigado também pela sua colaboração, Vebs, também meu subtenente aí do Oitavo Passageiro, por mais essa contribuição nesse episódio. Eu sou muito grato, estou muito feliz de estar aqui e endosso aqui o convite a todas as pessoas que quiserem compartilhar a sua alegria, compartilhar a sua tristeza, comentar, perguntar. Estamos aí com todas as mídias sociais já citadas pelo Seth. Beleza? Então, liberte o alien que existe dentro de você. É isso aí, liberte o alien, toma cuidado que você viu que sai quebrando tudo no caminho. Então liberte no lugar mais seguro, pelo menos, né? See you, Space Cowboy.